Provérbios 19, 18 diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Vou ler numa outra versão, que diz assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade, para aprender, mas não os mate de pancada. Em primeiro lugar, eu quero explicar esse primeiro slide aqui. Bota aí, Luca, para mim. Ali do lado tem uma foto de uma máscara. Essa máscara foi usada por um ator num filme de 2005 chamado V de Vingança, um filme em inglês. Se não me falha a memória, a protagonista era Winona Ryder. Era de um justiceiro que usava essa máscara. Eventualmente, anos depois, surgiu um movimento na Europa chamado movimento dos Black Blocs, um movimento de protesto, e eles usavam essa máscara do filme aí. O cara que inventou a máscara ficou rico, né? Porque era muita gente comprando essa máscara. Eventualmente, lá nos anos 2013, teve um movimento semelhante, aqui no Brasil, chamado Movimento dos Mascarados. Eles inicialmente protestavam contra o aumento da tarifa de ônibus. Só que depois de algum tempo, né, isso naquela época, outras causas foram sendo adicionadas ao movimento, e o protesto evoluiu para puro vandalismo, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muita coisa, muita loja foi destruída, vitrines, carros incendiados, né? Só que esses baderneiros, eles não queriam ser identificados, obviamente. Existe uma lei proibindo você fazer um protesto. Você tem o direito de protestar, fazer o que você quiser, só não pode usar máscara. E eles, não querendo serem identificados, então usavam as máscaras. Só que, meus irmãos, a máscara denuncia o que aquela gente tinha na mente e no coração. Porque quando eles colocam a máscara, eles podem ser quem eles realmente são. A máscara é como uma porteira que se abre. Eles se sentem livres para fazer o que sempre quiseram, mas não podiam. Então, agora com a máscara eles podem. Por isso a máscara revela o fundo do poço da alma humana. Bom, a gente tem ouvido falar muito sobre violência escolar, né? Temos aqui a diretora, presbítera Ariadne, né? Os colégios hoje viraram uma arena de guerra entre gangues rivais que estão dentro da escola, entre traficantes, né? As secretarias estaduais e municipais, depois de aqueles eventos que aconteceram no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, em Suzano, se a memória não me falha, houve uma determinação das escolas terem guardas municipais protegendo, mas isso, a própria secretaria percebeu que isso não resolve o problema. Porque não é a escola que é violenta. Não. A violência que está lá, do lado de fora, que está na rua, que está na família, que está na comunidade, nas ruas, ela vem para dentro da escola. Não é a escola que é violenta. É a violência que está do lado de fora que vem para a escola. Portanto, por trás de cada máscara há um rosto. E para cada rosto há um nome. E para cada nome, um sobrenome. Um pai, uma família e uma história a ser contada. Vândalos não nascem em árvore. Vândalos são criados, planejados, arquitetados, mesmo que os seus criadores não percebam que os estão formando.
Eu li um artigo de um escritor norte-americano, Steven Schisel. O artigo tinha um título estranho. Como mandar seus filhos para o inferno. Logicamente, ninguém quer mandar o filho para o inferno, né? Claro. Mas me chamou a atenção. E eu li o artigo e achei que tinha um bocado de coisa boa para a gente tirar dali. Eu vou repartir algumas coisas com vocês. O que ele falou é que existe uma receita infalível para criar vândalos dentro de casa. Os vândalos estão em todos os lugares. Eles estão nas casas, estão nas escolas, estão nos escritórios, nas fábricas, no comércio, nas artes. E vocês estão em todo lugar. Sempre tem um vândalo de plantão. Então, a palavra de Deus diz aqui que a disciplina, o castigo, o ensino e a instrução podem formar uma criança enquanto há esperança. Presta atenção. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que existe uma janela de tempo. Quem está falando isso é o pai da criança. Quem está falando isso é o nosso Deus, que nos conhece. Ele está dizendo que é uma janela de tempo em que, por essa janela, a criança aprende a aprender, ela aprende a obedecer, ela aprende a respeitar, ela aprende a ser um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Só que essa janela, ela não dura para sempre, ela vai fechar um dia. E em algumas famílias, ninguém dá bola para essa janela aberta, mas só que um dia ela fecha. Então, como é que um pai forma um vândalo dentro de casa? Em primeiro lugar, ele não viu que a janela estava aberta. E não viu que, enquanto ela estava aberta, ele não colocava o que precisava colocar. Então, qual é a receita para criar um vândalo? Número um, deixe seu filho decidir como bem quiser, e a sua insensatez, a insensatez dele natural, vai destruí-lo. Provérbios capítulo 22 diz assim: toda criança é rebelde. É isso. Leia comigo esse texto. Toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina a ensinará a comportar. Bom, o que a Bíblia está dizendo aqui, claramente, é que a tolice, a estultice, a burrice é item de fábrica. Todos nós nascemos com um baita diploma de burrice. Onde houver uma criança, haverá uma coleira ligada à bobagem. A criança carrega a bobagem com ela. É natural, não tem nada de errado, mas é assim, é de fábrica. Atualmente, essa estultícia da qual a Escritura fala, tem um outro nome, chama de inocência. Agora, é claro que existe muita coisa inocente na criança, é lógico disso. Mas existe uma diferença entre estultícia e inocência. A inocência é a falta de noção do perigo. A estultícia é a aptidão natural para fazer bobagem. Então, a estultícia está associada. Gente, quantos de vocês, se eu fosse perguntar assim, você se lembra quando você tinha 5, 6, 7, 8 anos, uma bobagem que você fez? Todos nós vamos lembrar de uma grande estultícia que você fez quando você era criança. Porque a criança tem esse lado da estultícia, mas não tem noção do perigo e quer testar se as coisas só acontecem com os outros. Então, muitos pais superestimam a inocência e a pureza e entregam à criança a chave das suas vidas. Então, olha só. Deixe seu filho decidir o que comer e ele vai comer mal. Deixe ele decidir o que ele deve beber e ele vai beber mal. Deixe o seu filho decidir o que ele vai vestir e ele vai se vestir mal. Deixe-o estudar a hora que ele quiser e ele vai colecionar reprovações.
Deixe o seu filho escolher o divertimento e em algum dia você vai se arrepender de não ter dito o que ele podia fazer ou não. Deixe o seu filho decidir, deixe o corpo do seu filho sob custódia do seu filho e vê se ele não vai lhe entregar um corpo imprestável. É isso mesmo que nós queremos? É claro que não. William Gurnall, um escritor do século XVII, olha só, longe a beça, ele dizia assim: a religião cristã não cresce sem que se plante, mas murchará mesmo onde foi plantada, se não for regada, se não for cultivada. É por isso que tem um monte de vândalos cujos pais estão na igreja. Por quê? Não foi regada a fé. Pais que querem que seus filhos tenham uma vida em abundância, tomam decisões por eles, enquanto eles não podem decidir sabiamente. Então, ensine o seu filho a comer o que ele precisa comer, a fazer o dever de casa na hora certa, ensine a ter respeito. Uns anos atrás, uma norte-americana que vive na Europa, especialmente na França, uma jornalista chamada Pamela Druckermann, ela escreveu um livro fazendo uma comparação entre a formação de crianças na América do Norte e na Europa, especialmente na França. E ela escreveu um livro cujo nome é Crianças Francesas Não Fazem Manha. Não é que a criança francesa é melhor do que a brasileira ou a americana, mas ela destacou nesse livro alguns costumes que alguns pais, não pensa que é todo mundo que faz isso, mas alguns pais franceses têm em família que transformam radicalmente a vida de seus filhos. Por exemplo, ela disse que algumas famílias julgam importante a rotina na vida da criança. E a rotina traz um senso de segurança à criança. Se ela sabe o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, ela tem isso na cabeça, dá essa tranquilidade. Outra coisa, ela notou a necessidade, alguns pais mostram a necessidade de variedade alimentar, ou seja, a criança é estimulada desde pequena a provar diferentes sabores e texturas. Pô, tem umas coisas que você não sabe explicar, né? Por exemplo, eu tenho uma filha, a Jennifer, que tem um primo, filho da doutora Márcia, que já deu aqui, que não suportam laranja. O quê? É a Amanda. Troquei de filha, Amanda e William. Às vezes, eu cortava a laranja e ia dar um beijo. Pai, está com um gosto de laranja, pai, cheiro de laranja. Só que quando ela era pequena, a Márcia tinha uns truques, colocava a laranja num bolo, fazia coisa e tal, antes que ela descobrisse que a gente colocava a laranja no bolo, depois não deu mais certo. Mas esse negócio de provar sabores e textura. Outra coisa importante que alguns pais definem o horário de dormir, o horário de estudar e o horário de brincar. Quarto, eles esclarecem as razões de regras e proibições antes de aplicar uma disciplina. É jogo justo. A regra é essa. Se você não cumprir, tem isso. Quinto lugar, ensinar a criança, isso achei ótimo, ensinar a criança a dizer bom dia, até logo, cumprimentar as pessoas quando chegam e saem de casa. Isso eu achei maravilhoso, porque, gente, os garotos e as garotas não cumprimentam mais. Passa do seu lado, parece que você não existe. Ai de mim se eu fizesse isso, quando eu era criança. Eu não vou falar igreja não, mas numa das igrejas que eu pastorei, havia um adolescente, o garoto menina, gente, é um garoto assim, gente fina toda a vida. Amo esse garoto. Ele hoje é um homem, mas naquele tempo era adolescente. Um dia, lá na igreja, assim, ele estava lá a uma certa distância, e aí falou: "Ô Edilson, tudo bem?" Aí eu ouvi aquilo e falei: chega mais. Aí me sentei com ele,
Ele disse: meu filho, você já viu como seus pais me chamam quando eles querem falar comigo? Ele falou: já. Falei: como é que eles falam? Pastor Edilson. Aí eu disse para ele: meu filho, olha, quando nós amamos uma pessoa, nós mostramos respeito por eles. E isso começa pela maneira como nós cumprimentamos essa pessoa. Olha, gente, ensine o seu filho a cumprimentar de forma respeitosa as pessoas. Isso vale muito. Mostre que você pode ser amigo sem perder a noção de respeito. Então, mesmo em casa, corrija, né? Então, não é chegar aqui e falar: não é Fátima, é Dona Fátima, diaconisa Fátima. Não é Sérgio Paulo, é presbítero Sérgio Paulo. Não é Valdir, é pastor Valdir. Não é Mildinha, é irmã Mildinha. Pode falar o Mildinha, mas irmã Mildinha. Qualquer criança aprende o que é ensinado, mas precisa ter alguém para ensinar. Então, pais, façam compromisso de ensinar seus filhos o caminho dos justos. Façam intencionalmente para que eles não se tornem vândalos no final do caminho. Então, essa é a primeira coisa. Tome decisões pelos seus filhos enquanto eles não têm a sabedoria e a maturidade para decidir sobre as suas vidas. Lembre-se da janela de tempo. Olha, eu queria chamar a sua atenção que a Bíblia diz: há esperança. Isso é muito... Castiga o teu filho, ou corrige o teu filho, ou disciplina o teu filho, enquanto há esperança. Então significa que tem um período aqui que tem esperança. Tudo que você jogar dentro do coração da criança, enquanto a janela está aberta, vai mudar a vida dele. Bom, em segundo lugar, eu não vou, não dá para fazer tudo hoje, eu vou fazer só mais uma. Outra maneira infalível de mandar crianças para o inferno é: nunca discipline uma criança. Isso a faz pensar que ela é dona do mundo. Olha, gente, eu vou no shopping, eu fico estarrecido. Eu vejo aquelas crianças de 5, 6 anos se jogar no chão. É uma vergonha se jogarem no chão e o pai ali, a mãe, com a cara vermelha, porque todo mundo olhando, né? E ele tenta negociar: eu te dou isso, eu te dou aquilo. A Bíblia diz: a natureza é natural que as crianças façam tolice, você não pode impedir isso, mas a correção as ensinará a se comportarem. Me lembro muito bem, uns anos atrás, quando nós saímos de casa, a Jennifer, que era a mais velha, falava para a Amanda, que era a mais nova, que era uma pimentinha: olha, você se comporte. Ela dizia: você se comporte, porque se você aprontar, você já sabe quem que vai pagar, é o nosso pai. Falava assim. Agora, a única coisa que livra uma criança dos efeitos da tolice natural dela é uma correção inteligente. E isso tem 2 sentidos. A Escritura fala da vara da disciplina. Muita gente tem problema com esse negócio de vara, né? Só que a vara, ela tem 2 sentidos aqui na Escritura. Primeiro, ela fala de autoridade. Quem tem a vara tem autoridade, né? Mas existe também um outro aspecto, que é o aspecto de um castigo físico. Muita gente fala: não pode castigar a criança. Só que, irmãos, nós sabemos perfeitamente que algumas crianças têm o sistema auditivo deslocado temporariamente para a região glútea.
E durante algumas épocas, elas só escutam a mensagem quando é transmitida com ondas vegetais, ou seja, um bom galinho de goiabeira. Agora, isso é difícil, porque nós estamos cercados de uma mentalidade mundana que diz, não toque na criança, não pode dar palmada, é violência. Criança tem que conversar. Um dia desse eu estava conversando com um pai que tinha uma menina de 7, 8 anos, e ela aprontou, e aí o pai resolveu levar para dar uma disciplina. Ela falou, pai, não é batendo não, tem que conversar. O maior especialista em crianças, que é o nosso Deus, ele diz, não tenha medo de corrigir seus filhos pequenos. Uma palmada não mata ninguém. Na verdade, uma boa palmada pode livrá-los de coisas muito piores e da morte também. Agora, muitos pais usam a vara e fazem da pior maneira possível. Isso é uma grande verdade. E a Bíblia proíbe expressamente o excesso, ela proíbe a violência contra a criança. Se você tiver com raiva, espere a raiva passar, porque você vai ser mais injusto do que a criança. A vara é para chamar a atenção da criança ao que está sendo ensinado. Não é para o pai ou a mãe extravasar a raiva. Há pais que dizem assim, eu apanhei quando eu era criança, eu não quero fazer isso com meu filho. É a mesma coisa que dizer, minha mãe era obesa, eu não vou alimentar meus filhos. Simples assim. Então, pais, tenham a coragem de livrar seus filhos da anarquia que está em semente dentro do coração dele. Por trás daquela belezinha, aquela gracinha, tem um coração rebelde, esperando para dominar a nave. Então, enquanto é tempo, disciplinem, porque a Escritura diz, haverá um bom futuro e não será frustrada a tua confiança. Eu me lembro, um dia desses, diz que um pastor, depois de chamar a atenção do filho que estava no culto, perdeu a paciência. Meu pai já fez isso comigo. Perdeu a paciência, pegou o garoto, colocou nos ombros e saiu da igreja para acertar aquela região que nós já vimos, aquele deslocamento, né? Quando ele viu que a coisa ia sobrar, ele virou e falou assim, irmãos, orai por mim. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, a correção inteligente trabalha para ganhar o respeito e a confiança da criança. Há pais que corrigem seus filhos e até mesmo aplicam um castigo adequado para a idade da criança, mas eles só fazem isso. Eles só entram em campo na hora do castigo, na hora da disciplina, na hora da correção. Muitas mães dizem assim, quando teu pai chegar, tu vai ver o que ele vai fazer contigo. Caramba, por que tem que esperar o pai chegar? Então, pais ganham o respeito e a confiança dos filhos quando os filhos são elogiados pelo que eles fazem quando eles fazem o que é certo. Isso faz a criança adquirir o respeito por você. Pais ganham o respeito quando comunicam aos filhos que eles são amados. Isso precisa acontecer. Tem que dizer ao filho, à sua filha, que vocês os amam. Eles precisam ouvir isso. Você tem que entrar em campo para brincar com eles, para gastar tempo com eles. Porque quando for necessário entrar em campo para disciplinar, eles não vão ter raiva de você. Eles sabem que vocês os amam. E crianças amadas não guardam rancor da correção, eles aprendem com a correção e seguem em frente. Eu sei disso da minha vida, já contei para você, que eu não tenho tempo. Meu pai era o tipo do pai que ele não tinha drama de consciência, nem problema emocional de corrigir a gente. Meu irmão apanhou muito mais que eu.
Mas eu levei umas também. Agora, se eu disser para você, naquele dia meu pai me deu... Gente, eu apanhei, mas eu não lembro de uma única vez. Aquele dia, eu sei que apanhei, mas esqueci. Sabe por quê? Primeiro, eram todas justas. Eram todas justas, né? E segundo, nunca era uma coisa além daquilo que eu podia suportar. E terceiro lugar, eu sabia que meu pai, quando fazia isso, é porque eu tinha esticado a corda o máximo que eu podia. Porque ele era paciente e ele demonstrava isso. A única coisa que eu guardei do meu pai, já contei para vocês, foi um dia que eu e o Estênio aprontamos no culto, ele mandou a gente subir e esperar por ele. Quando ele falava isso, era o cintinho, ia correr. Eu me lembro do medo que eu passei naquele, hoje vai doer, vai doer, vai doer. Ele chegou em casa, trocou a roupa, foi no banheiro, falei, é agora, nada. Ele desceu, foi para a sala de jantar, 5 minutos depois... Ele disse, Edilson, Estênio Márcio, desçam para o jantar. Foi a única vez em toda a minha vida que eu lembro de meu pai não ter cumprido uma promessa, foi naquele dia. Essa eu guardei. Essa eu guardei. Naquele dia, papai teve compaixão de nós. Agora, as outras, eu esqueci toda, porque eram justas. E eu sabia que quando meu pai fazia, eu tinha passado dos limites. Bom, no próximo domingo nós vamos falar da receita. Essa daqui é infalível. Se você fizer essa terceira coisa aqui que eu vou falar, pode ter certeza o vândalo vai sair de dentro da sua casa. Mas não é hoje que eu vou falar, não. É domingo que vem, se Deus permitir. Vamos.